Capítulo 4. O sacrifício pelo pecado. A. Do sumo sacerdote. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e dize-lhes: Se alguém pecar por inadvertência contra qualquer um dos mandamentos de Yahvé e cometer uma dessas ações que não são permitidas, se for o sacerdote consagrado pela unção que pecar e tomar assim o povo culpado, oferecerá a Yahvé, pelo pecado que cometeu, um novilho, animal grande sem defeito, como sacrifício pelo pecado. Levará o novilho diante de Yahvé à entrada da tenda da reunião, porá a mão sobre a cabeça dele e o imolará diante de Yahvé. Depois o sacerdote, consagrado pela unção, tomará um pouco do sangue desse novilho e o levará à tenda da reunião. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário, diante de Yahvé. O sacerdote colocará então um pouco deste sangue sobre os chifres do altar do incenso, que é queimado diante de Yahvé na tenda da reunião, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra na entrada da tenda da reunião. De toda a gordura desse novilho, oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará: a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins, tudo conforme a parte reservada no sacrifício da comunhão. E o sacerdote queimará esses pedaços sobre o altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seu excremento, isto é, o touro todo será levado para fora do acampamento, para um lugar puro, lugar de resíduo das cinzas gordurosas. Ali o queimará sobre um fogo de lenha. É o lugar do resíduo das cinzas gordurosas que o novilho será queimado. B. A Assembleia de Israel. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por inadvertência e cometer uma das coisas não permitidas pelos mandamentos de Yahvé, sem que a comunidade esteja apercebida do fato, a comunidade oferecerá em sacrifício pelo pecado um novilho, um animal grande sem defeito. Logo que for conhecido o pecado do qual é responsável, será levado diante da tenda da reunião, diante de Yahvé. Os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante de Yahvé. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda da reunião um pouco do sangue do novilho, molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu perante Yahvé. Depositará então um pouco do sangue sobre os chifres do altar que se encontra diante de Yahvé na tenda da reunião, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos que está na entrada da tenda da reunião. Tirará então o animal toda a gordura e queimará no altar. Fará com este novilho como fez com o novilho do sacrifício pelo pecado. Assim se fará com ele, e tendo o sacerdote feito o rito de expiação pelos membros da comunidade, serão eles perdoados. Mandará levar o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o novilho anterior. Este é o sacrifício pelo pecado de uma comunidade, pelo pecado da comunidade. C. De um chefe. Supondo-se que um chefe peque e faça por inadvertência alguma coisa proibida pelos mandamentos de Yahvé, seu Deus, e se torne assim culpado, ou se for advertido a respeito do pecado cometido, trará como oferenda um bode sem defeitos. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante de Yahvé. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da vítima e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará o sangue na base do altar dos holocaustos, e fará queimar toda a gordura no altar, como a gordura dos sacrifícios da comunhão. O sacerdote fará assim o rito da expiação pelo chefe, para livrá-lo do seu pecado, e ser-lhe-á perdoado. D. De um homem do povo. Se for um homem do povo da terra que pecar
por inadvertência e se tornar culpado ao praticar alguma das coisas proibidas pelos mandamentos de Yahvé, ou se alguém o advertir do pecado cometido, levará como oferenda pelo pecado que cometeu uma cabra fêmea, sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue dela e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o sangue na base do altar, e em seguida tirará toda a gordura, como se tira a gordura de um sacrifício de comunhão, e o sacerdote a queimará no altar em odor agradável a Yahvé. O sacerdote fará assim o rito da expiação para esse homem, e ele será perdoado. Se for uma ovelha que desejar trazer como oferenda para o sacrifício, trará uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará em sacrifício pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o sangue na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira do carneiro, de um sacrifício de comunhão. E o sacerdote queimará esses pedaços no altar, em cima das oferendas queimadas para Yahvé. O sacerdote fará assim o rito da expiação pelo homem, pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Capítulo 5. Casos diversos de sacrifício pelo pecado. Se alguém pecar em um dos casos seguintes, após ter ouvido a fórmula de imprecação, tinha o dever de dar testemunho, pois que viu ou soube, mas nada declarou, e leva o peso de sua falta. Ou ainda, se alguém tocar uma coisa impura, qualquer que seja, cadáver de animal selvagem impuro, de animal doméstico impuro, de réptil impuro, e sem o seu conhecimento se tornar impuro e irresponsável. Ou se tocar a impureza humana, qualquer que seja, cujo contato torne impuro, e se não tomar conhecimento dela, vindo depois a saber, torna-se responsável. Ou se o indivíduo faz um juramento desfavorável ou favorável em qualquer assunto a respeito do qual o homem pode jurar inadvertidamente, e se ele não se aperceber, vindo depois a tomar conhecimento, tornar-se-á responsável. Se for responsável em um desses casos, confessará o pecado cometido. Levará Yahvé como sacrifício de reparação pelo pecado cometido uma fêmea de gado miúdo, cordeira ou cabrita, em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele o rito de expiação, que o livrará do seu pecado. Sacrifício pelo pecado do homem e do povo. Continuação. Se ele não tiver recursos para oferecer um rei de gado miúdo, trará Yahvé em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. Ele o trará ao sacerdote, que oferecerá em primeiro lugar o que for destinado ao sacrifício pelo pecado. E o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca, sem separar a cabeça. Com o sangue da vítima, aspergirá a parede do altar e, em seguida, fará correr o resto do sangue na base do altar. É um sacrifício pelo pecado. Quanto à outra ave, fará um holocausto segundo a regra. O sacerdote assim fará pelo homem rito de expiação pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Se ele não tiver recurso para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferenda pelo pecado cometido 1/10 de medida de flor de farinha. Não porá nela azeite nem incenso, pois é um sacrifício pelo pecado. Levá-la-á ao sacerdote, que tomará um punhado em memorial para ser queimado no altar em cima das oferendas queimadas a Yahvé. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará assim pelo homem o rito da expiação, pelo pecado que cometeu em um desses casos, e ele será perdoado. O sacerdote tem nesse caso os mesmos direitos que na oblação. Sacrifício de reparação. Yahvé falou a Moisés e disse:
Se alguém cometer uma ofensa e pecar por inadvertência, reduzindo os direitos sagrados de Yahvé, trará Yahvé em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito de seu rebanho, avaliando-o em ciclos de prata, segundo o valor do ciclo do santuário. Assim restituirá aquilo que o seu pecado reduziu no direito sagrado, acrescentando-lhe o valor de 1/5, e o remeterá ao sacerdote. Este fará por ele o rito da expiação com o carneiro do sacrifício da reparação, e ser-lhe-á perdoado. Se alguém pegar e fizer, sem saber, alguma das coisas interditas pelos mandamentos de Yahvé, será responsável e levará o peso de sua falta. Levará o sacerdote como sacrifício de reparação um carneiro sem defeito de seu rebanho, e sujeito à avaliação. O sacerdote fará por ele o rito da expiação, pela inadvertência cometida sem saber, e ele será perdoado. É um sacrifício de reparação a esse homem, e sem dúvida responsável perante Yahvé. Yahvé falou a Moisés e disse: se alguém pecar e cometer uma ofensa contra Yahvé, negando seu compatriota o depósito que lhe foi dado em guarda, ou um penhor, ou desfraude seu compatriota, ou se encontrar um objeto perdido e o negar, ou se fizer um falso juramento a respeito de qualquer pecado que um homem possa cometer, se pecar e se tornar assim responsável, deverá restituir aquilo que extorquiu ou que exigiu em demasia. O depósito que lhe foi confiado, o objeto perdido que achou, ou todo objeto ou assunto a respeito do qual prestou um falso juramento, fará um acréscimo de 1/5 e devolverá o valor ao proprietário do objeto, no dia em que se tornou responsável. Depois trará a Yahvé como sacrifício de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o rito da expiação diante de Yahvé, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que ocasionou a sua culpa. Capítulo 6. O sacerdote e os sacrifícios. A. O holocausto. Yahvé falou a Moisés e disse: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: este é um ritual do holocausto. É o holocausto que se encontra sobre o braseiro do altar, durante a noite até a manhã, e que o fogo do altar deve consumir. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e com calção de linho cobrirá o seu corpo. Depois retirará a cinza gordurosa do holocausto queimado pelo fogo sobre o altar e depositará ao lado do altar. Retirará então as suas vestes, vestirá outras e transportará esta cinza gordurosa para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo que consome o holocausto sobre o altar não se apagará jamais. Cada manhã o sacerdote lhe acrescentará mais lenha, sobre ele disporá o holocausto, e nele queimará as gorduras dos sacrifícios de comunhão. Um fogo perpétuo arderá sobre o altar sem jamais apagar-se. B. A oblação. Este é o ritual da oblação. Após haver um dos filhos de Arão trazidos, a oblação diante do altar, na presença de Yahvé, e separado um punhado de flor de farinha, com azeite e todo o incenso que a ela se acrescentou, e após ter queimado no altar o memorial de perfume de agradável odor a Yahvé, Arão e seus filhos comerão a parte restante em forma de pães sem levedura. Comê-la-ão em um lugar puro, no átrio da tenda da reunião. Não se cozerá com levedo a porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer dessa porção das oferendas queimadas de Yahvé. É uma lei perpétua para todos os vossos descendentes, e todo o que nela tocar será sagrado. Yahvé falou a Moisés e disse-lhe: esta é uma oferenda que Arão e seus filhos farão a Yahvé no dia de sua unção.
1/10 de medida de flor de farinha com uma oblação perpétua, metade de manhã e metade de tarde. Será preparada na assadeira com azeite, bem mexida. Trarás a massa na forma de oblação, em diversos pedaços, que oferecerás em perfume de agradável odor a Yahvé. O sacerdote que entre seus filhos receber a unção procederá do mesmo modo. É uma lei perpétua. Essa oblação será queimada inteiramente para Yahvé. Toda oblação feita por um sacerdote deve ser um sacrifício completo. Dela não se comerá. O sacrifício pelo pecado. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a Arão e seus filhos e dize-lhes: O ritual do sacrifício pelo pecado é o seguinte: a vítima será imolada diante de Yahvé, no mesmo lugar onde se imola o holocausto. É coisa santíssima. O sacerdote que oferecer este sacrifício a comerá. Comê-la-á em um lugar sagrado no átrio da tenda da reunião. Todo aquele que tocar a carne da vítima será sagrado. E se o sangue salpicar as vestes, a mancha será lavada em um lugar sagrado. O vaso de argila em que a carne for cozida será quebrado, e se for cozida em um vaso de bronze, que será esfregado e bem lavado na água. Todo varão entre os sacerdotes poderá comer dela, é uma coisa santíssima. Mas não se comerá nenhuma das vítimas oferecidas pelo pecado, cujo sangue tenha sido lavado à tenda da reunião para fazer expiação no santuário. Serão queimadas no fogo. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.